Estamos gravando. Agora tá valendo. Boa noite, Poliana, tudo bom? Boa noite. Tudo jóia. Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite e desculpa a encheção de saco de ficar te pedindo inúmeras vezes para participar, mas aqui é meio na cara de pau mesmo até as pessoas quererem me ajudar. Não, que isso. O prazer é todo meu, Júlio. Nossa, carinho enorme, assim. E prazer estar aqui. Que legal. Só para deixar claro, gente, a Poliana tá de máscara porque ela tá no escritório, na empresa que ela trabalha, no Impact Hub BH, certo? Correto, isso E mesmo? aí, como tem pessoas lá, eles estão seguindo os protocolos de segurança, então esse é o motivo dela estar de máscara. Eu não estou, porque eu estou em casa, sozinho, e na verdade a gatinha e eu, ela tá, daqui a pouco ela pula aqui em cima de mim, então explicações devidas. Poliana, tudo bem, né? Tudo ótimo. Tudo bem na medida do possível, né? Poliana. É, isso Ô, mesmo. ô Poliana, Poliana de quê? É Poliana Aparecida Sabino, dos Santos. Isso é bem assim. Aparecida Sabino dos Santos. Isso. Mais conhecida como Poliana Sabino, que é onde Poliana todo lugar Sabino. eu assino assim. É um nome bem sonoro, Sabino é bem sonoro. Onde eu já ouvi falar de Sabino? Fernando Sabino, Fernando Sabino, verdade. Fernando Sabino. Sabia que tinha uma sonoridade reconhecível. E você é de onde, Poliana? eu sou aqui de BH mesmo. Minha Uhum, família, esse Sabino veio do meu avô, que eu não tive o prazer de conhecê-lo. uhum. Ele era de uma outra cidade que eu não vou saber te falar o nome. E minha avó também era de Goianésias. E aí, Goianeses. Goianésia, acho que é isso mesmo. E meu avô, no segundo casamento dele, foi com a minha avó, ele teve em torno de uns 7 filhos. Enfim, então toda essa família do segundo casamento do meu avô tem essa herança aí do Sabino. Sabino. E aí a gente já estava todo mundo aqui, né? Já em Belo Horizonte. A gente morou a vida toda, pelo menos assim, grande parte, no Sagrada Família, no bairro Sagrada Uhum. Família, região leste. E, enfim, estamos daqui mesmo, região Então leste de você é BH, originalmente de Belo Horizonte. correto. Certo. Ô, Poliana, se você em algum momento ficar desconfortável com a máscara, se depois você estiver sozinha e quiser tirar, fica à vontade, tá? Mas é só para deixar claro aqui que ela está usando por conta dos protocolos, ela está na empresa. E por falar em empresa, Poliana, fala um pouquinho o que que você faz hoje. Fala um pouquinho para a gente o que que você faz, aonde que você faz e por que você faz, por favor. Correto. Bom, eu sou host de comunidade aqui no Impact Hub de Belo Horizonte. Uhum, Eu comecei através de um projeto que o Impact Hub fez com o governo de Minas. Então, a princípio, nesse projeto, ele tinha data para terminar, que era em abril de 2019, quando começamos, foi em maio de 2018. E, a princípio, era somente para cuidar da recepção de um prédio chamado Rainha da Sucata, que fica na Praça da Liberdade. Então, esse ah, prédio, verdade, eu lembro dele. Uhum, sim, é um prédio uhum. muito curioso, assim, que ele tem, na sua arquitetura, né, tem vários elementos, assim, feitos de sucata, então ele tem toda essa É, proposta, e um dos elementos, assim, também do Rainha da Sucata é que esse nome, quando ele foi construído, a população acabou dando esse nome para o prédio, porque entendi. por conta da novela, e aí eles falavam, nossa, Lembro, esse lembro. negócio parece uma sucata, e aí acabou pegando esse Rainha da Sucata. Rainha da Sucata. E aí quando Interessante. é super legal assim a história. E quando terminou esse projeto, a gente, eu e mais uma parceira aqui do Impact Hub, a gente recebeu um convite para fazer parte, né, do Impact Hub aqui na Savassi.
E aí, para compor o time. Então, a princípio, eu seria um apoio da gestora de comunidade, e teria essa outra pessoa que chama Lourdes, que seria a hosting do espaço ou hosting de comunidade. E trazendo essa importância, né, essa referência de duas mulheres negras ocupando esses cargos, assim, que querendo ou não era referência para todos. Isso para mim foi um grande desafio, assim, até mesmo para poder me entender, né, nesse lugar e entender meu espaço, entender que, né, eu sou capaz, a síndrome da impostora não me atrapalhar e tudo mais. E foi legal, assim, já tem 1 ano e 3 meses que eu estou nessa função. Eu não faço só isso, eu dou uns apoios, assim, em outras áreas, e tem sido muito legal, assim, o Impact Hub, até mesmo com a proposta, né, somos uma rede global de empreendedores de impacto. Isso que eu pedi para você falar um pouquinho, você falou um pouquinho o que Correto. você faz, aonde o Impact Hub. Fala um pouquinho para a gente do Impact Hub, por Tá favor, certo. Poliana. O Impact Hub, ele é uma rede global de impacto que teve o seu início em 2005. Então, quer dizer, é uma empresa que está aí há 15 anos no mercado e que quando começou lá em Londres, assim, ainda num projeto ainda de amigos, né, ele ganhou uma escala muito rápida. Então, as pessoas iam para lá querendo saber qual é esse modelo para aplicar nas suas cidades. E aí foi onde também Brasil, ali através de São Paulo, em 2009, já também foi inserido. BH, ele entrou nesse processo também, mas foi validado mesmo em 2012. Então, nós começamos aqui em Belo Horizonte, ainda numa comunidade ainda bem pequena, assim, né, que era mais nessa proposta de colaboração, assim, entre as empresas, enfim, tendo os pilares que o Impact Hub tem, que é de inspiração, conexão e tudo mais. O gato maravilhoso. Desculpa, é porque senão ela vai desligar a tela aqui. Então, desculpa te interromper, mas você Não, sem estava falando problema. Impact Hub. Tá certo. E aí, o Gabiru, né, o André Maciel e a Virginia Alcenas são um dos cofundadores aqui no Impact Hub Belo Horizonte. E, enfim, e aí a gente foi também, essa comunidade foi criando o corpo. Então, a gente estava ocupando um prédio na Aimorés, na rua Aimorés. A gente depois teve esse desafio, né, que era de ocupar um espaço que era muito maior na Savassi. Então, em 2016, foi construído esse espaço, né, praticamente, porque ele não tinha o layout que ele tem hoje. Então, enfim, isso foi pensado junto com a comunidade. E um dos pontos assim curiosos que eu amo assim essa história é uma fala até do Gabiru assim trazendo menção dos membros, né? Os membros ajudaram a fazer esse espaço, né? A criar esse espaço colaborativo, e eu convido a todos também a conhecer o espaço, enfim, ter essa troca. O Júlio esteve aqui conosco. Sim, sim, sim. E assim, Saudades. espaço de bastante inspiração. Demais. Eu pedi que você falasse, porque, obviamente, você tem muito mais propriedade do que eu. Eu estive como cliente, né? Cliente é frio falar como cliente, né? A Membro. gente, membro, boa. Inclusive, vocês fazem É aquele questão no de falar coração, membro. assim, é do coração. E eu falo sem o menor problema, porque quem me conhece sabe o tanto que eu sou papo reto. É um lugar extremamente assim acolhedor, como poucos lugares são. E olha que eu já rodei, viu? Nossa Senhora. E o Impact Hub de verdade é um dos poucos lugares que tem um carinho e essa vontade de proximidade mesmo com as pessoas, sem deixar de lado os negócios, né, Poliana, que está todo mundo lá atrás de crescer e evoluir, né? Mas você falou muito bem falado. Ô, Poliana, tá, você falou um pouquinho do que você faz, do Impact Hub e sua proposta. Eu posso entender que você tem um papel aí dentro de, quando você fala host de comunidade, um dos desafios é você, além de receber essas pessoas, aí você pode me corrigir, tá? Eu que estou
entregando para você ajudar o canal mesmo. Você tem o desafio de de criar sentido para que essas pessoas se sintam, que façam o que faz sentido para elas, assim. Por exemplo, quando eu cheguei todo perdido. Então, que para mim é uma das maiores deficiências de prédios comerciais do Brasil, sabe? E aí eu tô, na verdade, perguntando e afirmando ao mesmo tempo, mas eu queria ainda deixar uma pergunta, assim, você tem esse papel de receber as pessoas e criar esse sentido para elas. É isso mesmo? E aproveitando, qual que é o maior desafio que você vê nisso, Poliana? Porque a gente, como membro, a gente quer, além de ter um lugar acolhedor, quer ter um lugar que nos ajude a crescer e evoluir como negócio. E como é que você vê isso, Poliana, por favor? Correto. É basicamente isso, assim, do que você trouxe. Eu falo que um dos papéis, assim, do host, né, é ambientalizar aquela pessoa, assim, é situar ela, porque muitas vezes a referência, tanto do funcionário, assim, daquele que está somente na equipe de trabalho, sabe? Ele não é o gestor, ele não é o tomador de decisões, mas existe o membro que está na equipe, né? Ele não escolheu estar aqui. A empresa existe aqui e ele está aqui. E como que a gente pode, desde de quem faz parte de uma equipe até o gestor, né, daquele que escolheu, não, eu vejo sentido, mesmo não entendendo ainda como que isso funciona na prática, como que é o caminho? O caminho é de deixá-lo à vontade. Eu falo que, pelo menos assim, uma das coisas que eu identifico muito, assim, dentro também que é um dos meus papéis, mas que eu entendo o que, quando eu falo, né, comunidade. A comunidade, a gente tem essa linguagem aqui dentro de falar isso, né, para os membros, e faz parte da comunidade, oi comunidade, como vai e tudo mais, essa é a abordagem, é de trazer que todos sejam, enfim, que todos fazem e podem fazer parte. Ficou meio confuso porque eu usei a palavra errada, mas todos podem fazer parte dessa comunidade, independente se é aquele que escolheu estar aqui ou da empresa que decidiu, não escolheu ou não escolheu estar aqui. Então, para mim, um dos grandes pontos, assim, enfim, para todos os membros, né, é eles entenderem que eles não estão somente num espaço de coworking. Isso aqui é muito além disso. Eles estão num lugar que pode apoiá-los, né, tanto nas tomadas de decisões, de fazer conexão com outros negócios. Assim, isso para nós é um dos pilares mesmo, que é conectar, inspirar, vibrar junto, né, nas conquistas e assim, dentro até dos nossos valores, que é colaboração, coragem, confiança, é justamente enraizar isso, sabe? Que o membro ele possa estar enraizado, assim, entendendo esse propósito, que muitas vezes quando ele chega ele ainda não entendeu, às vezes vai demorar, que o processo ainda ele é muito de pegar na mão assim mesmo, sabe? E reforçar essas questões. Mas a gente entende que esse trabalho corpo a corpo, assim, tanto com os membros quanto para as pessoas que vêm igualmente mesmo, ela não frequenta o espaço, mas ela está conectada conosco através de algum evento que acontece, ela pode entender o propósito, sabe? Ela pode fazer parte da mesma forma, porque ela faz parte desse ecossistema de impacto. Entendi. Boa. Me deu saudade da piscina de bolinha, Poliana. Ela tá interditada, né? Ela está interditada, a gente não consegue higienizar as bolinhas, mas é uma pena mesmo, porque todo mundo olha para ela. Eu vou chamar o Lucas e o Lucas, eu vou falar para eles limpar bolinha por bolinha ali. Não é? Mas, assim, ideia clara, maravilhosos. Ô Poliana, eu percebi, eu vou tentar sair um pouco do Impact Hub e ficar mais na Poliana, que é o objeto aqui, objeto com todo respeito no sentido de estudo mesmo, né, do projeto, tá? Tá certo. Você falou do Impact Hub, do seu papel, e eu percebi, e eu tive a impressão, do tempo que eu fiquei aí, e pelas pessoas que eu conheci e tal, e pelo né,
pelo modus operandi do Impact Hub, eu percebi que é um lugar que ou é coincidência ou é porque é cultura da empresa. Colocar mulheres, pessoas negras, pessoas bissexuais, enfim, diversidade, se eu puder resumir, né? É uma impressão minha. Isso é coincidência do Impact Hub ou essa é uma preocupação do Impact Hub mesmo? O que acontece? Sim, isso é uma preocupação, assim, a gente, por ser uma empresa, né, por ser a gente, na verdade, nós somos uma associação Impact Hub, e cada local, né, cada Impact Hub pelo mundo, ela pode desenvolver um projeto sendo bem distinto um do outro. Então, aqui nós somos uma empresa de CNPJ, um espaço de coworking. Mas o Impact Hub, por exemplo, né, que esteja em Nova York, ele pode ser apenas uma aceleradora, ou então, entendi. em outro local, ele pode ser apenas uma associação que está dentro de uma comunidade local atendendo aquela demanda, assim. Mesmo assim, levando o nome de Impact Hub. Mas uma das grandes bases que nós temos são os ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E um desses ODS é justamente a igualdade de gênero. E a gente tem, assim, lutado né, para alcançar esse objetivo. Isso tem como pauta até 2030, assim, então a gente está bastante, assim, enraizado nisso, a gente tem eventos pautados nisso, e também, pegando essa questão da igualdade, assim, no nosso time mesmo, que a gente chama de makers, né? São os hub makers. Nós somos, ao todo, aqui 5 mulheres e um homem. E o homem é o Gabiru, assim, que é um dos sócios fundadores. Aliás, Poliana, desculpe te interromper, mas é por um bom motivo. Eu usei a expressão bissexualidade e eu acho que é até uma forma reducionista de pensar a coisa, né? Porque, na verdade, você colocou que é diversidade. Então, é muito maior que só uma opção sexual, né? A diversidade. Sim, então eu mesmo fiz a minha correção, porque você falou diversidade e igualdade de gênero. Então, independe de opção sexual, né? É só para também deixar bem claro que não quer dizer que héteros, homossexuais ou bissexuais tenham distinção, mas a preocupação de vocês é que a igualdade de gênero seja uma coisa orgânica, certo? Sim. Tá bom. Sim, correção feita. Certíssimo. E um dos pontos que acho que conversa muito, assim, com a nossa realidade brasileira, que é o ODS 10, que fala sobre a redução da desigualdade, assim. Então, para nós, ter pessoas negras no espaço é reduzir também a desigualdade, sabe? Ela conversa muito com essa questão social mesmo, das empresas. Então, enfim, então a gente o tempo todo a gente está buscando, né, alcançar essas metas, trazendo novas métricas, né, trazendo novos objetivos, enfim, e desenvolvendo nisso. Então, o Impact Hub tem sim essa preocupação, globalmente falando. Então, a gente está agora, começou hoje um festival de makers. Então, hoje, amanhã e sexta-feira. E a gente, hoje eu estava aqui no espaço com uma moça maravilhosa chamada Alessandra. Ela era trazendo danças africanas, assim, então todo mundo pôde participar. Então prezam muito por essa diversidade, né? Diversidade de cultura, diversidade de gênero, diversidade. A pessoa pode ficar à vontade, sabe, de ser o que ela é. Não precisa de criar nenhum personagem, não precisa de andar de uma forma diferente. Entendi. Muito legal, Poliana. E vamos lá. Para você, por que eu tenho a impressão que eu vejo poucas polianas, não só em empresas como a Impact Hub, mas por que você acha que eu vejo poucas polianas nessas frentes, assim? E quando eu digo poliana, eu digo
por você ser uma profissional negra, mulher, super articulada, super desenvolvida, isso é claro, é óbvio, mas eu tenho a impressão que é uma minoria. É uma minoria ou eu que estou míope nesse sentido, Poliana? Ainda somos uma minoria. É algo que, assim, para mim, um dos elementos que mais me fez decidir pela faculdade que hoje eu estou fazendo, que é processos gerenciais, é justamente a gente poder ter essas mulheres em cargos de gestão, de liderança, cada vez mais capacitadas, enfim, conversando até mesmo sobre as dificuldades que estão dentro das empresas, porque é muito difícil a empresa se reconhecer nisso, né? Ela, para ter essa virada, essa chave, é difícil ela perceber. Às vezes ela acha que isso não é com ela e que isso não acontece, mas se a gente for fazer aquele, enfim, o pessoal coloca muito assim, aquele teste, né, do olho. Se você olhar em volta, você vai ver que a maioria das pessoas que ocupam lugares, e às vezes, e olha que às vezes nem precisa ser cargo de liderança, não. Às vezes só está na empresa são maioria é pessoas brancas, né? São pessoas brancas. E aí o grande desafio que eu acho das empresas primeiro, se reconhecer nisso, aceitar que isso é uma realidade, que eu acho que esse é um dos primeiros passos. Depois desse reconhecimento, assim, ela buscar soluções, assim, como que a gente resolve isso? E olha que eu tenho ainda um ponto que não basta somente contratar uma pessoa e colocar lá, sabe? Então, assim, toda a fala, tudo que envolve, assim, até essa questão do antirracista, de ser antirracista, ela envolve no cuidado de falar, envolve no cuidado dos processos seletivos, envolve no cuidado do tratar mesmo do dia a dia. Não é pisar em ovos, sabe? Acho que a gente nós somos bastante maduros, assim, até mesmo com as questões da vida mesmo, para receber críticas, para entender o que é cada ponto. Mas é importante que a empresa ela possa reconhecer, e principalmente quando um funcionário, né, uma pessoa que faz parte da sua equipe, trazer os pontos de indagação, olha, eu não me sinto confortável nisso, a empresa reconhecer isso, sabe? É muito importante, assim. Para a pessoa negra é importante falar esses pontos, né, onde que não está, onde que não há concordância. E é muito importante a empresa abraçar, porque aí ela está mostrando realmente, sabe, que não é somente contratar, que não é somente colocar na estante, né? Tá aqui meu troféu antirracista. E não basta isso, sabe? Não basta ser só de fala. Entendi. Quem que são as pessoas da música e da arte que você admira, assim, Poliana? Eu sei que deve ser mais de uma, então, mas se você puder trazer duas ou três que você admira, não só pela música, mas pelo conjunto da obra. Pelo conjunto da obra. Uma das pessoas que para mim, assim, hoje eu consigo compreender muito mesmo, que antes eu não abraçava, antes eu não entendia as letras, antes eu indagava assim, algumas questões, até mesmo porque eu vim de um lugar muito da religião, assim, onde que era estranho essa realidade, mas hoje, para mim, eu amo e sou apaixonada, até mesmo porque ele traz muitas verdades do que é o retrato do Brasil, que é os Racionais. Assim, Eita! O Mano Brown, assim, eu tenho escutado muito, e eu acho que o CD dele, tanto o Sobrevivendo no Inferno, quanto o outro que ele lançou, se eu não me engano, um pouco antes de 2002, que eu não lembro o nome exatamente. Chora agora, ri depois, não? Mil tretas, mil trutas? Eu esqueci a ordem. Eu também não sei, mas para mim são CDs muito atuais, assim, então é algo que eu tenho escutado muito. Além disso, eu não posso esquecer do rapper daqui de BH, que para mim, meu Deus, esse cara é o Djonga, né, gente? Djonga.
Então, assim, Longa. Zona Leste, sabe? Então, eu fico muito feliz de ver um jovem preto de BH mesmo, fazendo história, assim. Então, e as letras são maravilhosas, é algo que dialoga muito com a gente, com a juventude preta. E, para mim, essas são as bases, assim, né? Boa, Existem interessante. outras. Claro, claro. Eu Essas são as imagino. bases. A lista é quase infinita, mas eu acho interessante fazer esses cruzamentos assim, porque. E foi legal você ter falado de Racionais, porque nasci e vivi muitos anos na periferia, e toda a minha raiz está na periferia. E uma coisa que eu sempre conversei com os meninos, também converso até hoje, a gente já teve conversas muito boas sobre isso. Eu, particularmente, fui criado muito dentro do rap, sabe? Pô, frequentava a quadra do Vilarinho, Rinha de MC, o Caramba Quatro. Mas por que eu tô falando isso? Eu particularmente, porque eu vou devolver uma provocação para você. Eu sou de uma linha de fã de rap, desse rap raivoso, justamente que é o que o Mano Brown faz, né? Um rap, não sei se raivoso é a melhor palavra, mas é aquele rap duro, papo reto. Não é aquele rap de festa, é um rap muito visceral. E o Mano Brown é um cara que todo mundo sabe que é um cara que tem que se tomar muito cuidado para entrevistá-lo, né? Porque ele é um cara que vai falar nomes, ele vai falar, né? E ele tem uma preocupação e um cuidado muito grande de devolver essa dívida histórica, né, que os negros têm, que os negros têm, não, que os negros sofrem. Então ele não mede palavras para indicar culpados. Enfim, ele tem toda uma estética, uma narrativa de um rap muito nervoso. Por que eu estou contando isso? Que é o que me agrada. E eu demorei muito para gostar de Criolo, sabe, do rap. Eu demorei. Hoje, pô, me emociona nos shows dele. E para pagar a língua, ele fez um show lindo com o Mano Brown. Para pagar minha língua. Por que eu estou te contando isso, Poliana? Você prefere um Mano Brown, um cara que vai para a guerra, ou você prefere um Criolo, que é um cara que prega a paz, o entendimento, a evolução? Porque você concorda que são, né? Os dois têm o mesmo objetivo, mas há de se concordar que o Mano Brown tem uma linha de pensamento e o Criolo tem outra. O Criolo é um cara mais diplomático, digamos assim. E o Mano Brown é o cara que vai pro pau. O que você acha dessas duas estéticas de rap, na sua concepção? Bom, eu acredito que, mesmo em meio à guerra, há lugares que podem nascer flores. Então, para mim, são artistas distintos, assim, até mesmo se a gente pegar o Mano Brown na vivência, né, do que ele traz, assim, das conexões que ele queria criar, assim, quando ele fala nos raps dele os bairros de São Paulo, né, as regiões de São Paulo, assim, e eu já vi uma entrevista dele falando o quanto que para ele era importante essa união das favelas mesmo, assim, gente, olha, vão parar de nos matar. Então, há esse apelo, sabe? A gente sabe a realidade é essa, mas, assim, a gente não pode continuar na mesma guerra. E o crioulo, eu sou apaixonada pelo crioulo. E eu acho que ele é um poeta, sabe? Ele é um rapper poeta, onde que ele consegue trazer as mesmas verdades, só que de formas diferentes, assim. E eu acho que ambos podem se completar, sabe? Por mais que sejam artistas bem distintos, assim, com pegadas distintas. E eu sou apaixonada por essa diversidade também no rap. Interessante, se complementam, né? Tem a... Eu acho que é o que o budismo fala muito, né? Você não pode. Você tem um lobo mau e um lobo bom. Cara, você precisa alimentar os dois, mano. Não fica com essa de alimentar um só, não, que vai dar ruim. Legal, Poliana. E só completando uma questão, um Boa, pouco manda lá. sobre essa questão do Racionais, que é muito importante, assim, que eu falo que eu tive muita dificuldade, né, para
parar e ouvir uma música, assim. Eu lembro de escutar Racionais em 2003, e era um outro contexto, assim, da minha vivência, né, daquele momento que eu estava sendo introduzida ao rap, mas eu parei para analisar, assim, as músicas, entender mesmo a realidade, até mesmo pegando paralelo do que realmente foi os fatos, né? Então, assim, o Massacre do Carandiru, o que foi o CD Sobreviventes do Inferno, assim, e aquilo ali é a realidade, sabe? Ele está contando uma verdade que é real. E por mais que a gente possa, só pegando o mesmo termo que você usou, Júlio, do raivoso, né? Que parece, mas isso é o Brasil raivoso, isso é o Brasil dando as caras do que ele é, do que ele é capaz. E assim, e quem faz essa população somos nós mesmos. Seja o cara que tá, seja o preto favelado ou o branco rico que tem todos os seus privilégios. Então, assim, essa é a realidade. E eu acho assim que fica um convite mesmo, sabe? Para tirar um pouco desse preconceito, né? Desse conceito que vem antes de ouvir ou de experimentar determinadas coisas. E às vezes só quando você vai parar para ouvir, experimentar e ver que é só ali um livro sendo contado de formas diferentes. Assim. Gostei dessa analogia. Livros sendo contados de formas diferentes. Eu entrevistei um rapaz que é vizinho do Mano Brown. Ele vai entrar logo após de você. Já está na fila aqui bonitinho, mas como eu estou obedecendo uma ordem de pessoas certinho assim, ele é vizinho do Mano Brown, ele é morador do Capão Redondo, e ele conta coisas muito legais dele também. O Mano Brown mora lá até hoje. O cara sai para comprar pão, o Mano Brown tá lá. E é muito interessante como é que vocês têm a mesma linha de pensamento, assim. Isso é muito legal, assim. Vocês não se conhecem, tomara que você veja a entrevista dele depois, mas o que você acabou de dizer, o que você acabou de refletir aí, assim, casa direitinho com o que o Arthur falou, o nome dele é Arthur, ele vai entrar logo após. E, e esse discurso que vocês têm, mesmo... Porque eu digo vocês, tá? Porque eu não tenho a menor ideia do que é ser negro, eu não tenho a menor ideia do que é qual o desafio de ser negro e ser periférico, e estar numa empresa, por exemplo, como você está, que é uma empresa global, e vocês dois, e mais amigos meus, o Rodrigo também, o Rodrigo foi o primeiro cara aqui do canal, e tantos outros. De novo, por que eu estou contando essa historinha? Por que você acha que eu, Júlio, tenho essa impressão desse abismo, sabe? Assim, parece que eu tenho só alguma ideia, parece que eu acho que eu sei o que é sofrer preconceito, sabe? Você acha que é falta de educação, falta de... a nossa escolha falhou? Por que eu, Júlio, tenho essa sensação, sabe? Assim, talvez a Poliana nem sofre tanto preconceito assim, talvez é mimimi dela, talvez isso aí é... Por que você acha que é essa construção, Poliana? Tá certo. Uma coisa que eu tenho me proposto a estudar é alguns reflexos do que foi o passado no Brasil, né? Então, se a gente pegar ali pós-escravidão e como que o governo, né? Por mais que ali é o governo que eu falo, enfim, não é essa palavra, porque a gente ainda estava findando uma monarquia, né? Uhum. E aí, como que aquelas pessoas, né, tinham a responsabilidade de integrar os negros que agora estavam libertos. Lembrando que o Brasil foi o último país a libertar os escravos, enfim. E foi uma batalha muito grande o negro, nos primeiros momentos da década de 20, ter o seu espaço. Né? Então, o preto ele não tinha terra, então eles foram ocupar os morros, né? Os lugares onde se tinha, enfim, onde dava para construir. E aí, se a gente for pegar toda essa construção, uma coisa que no Brasil, assim, eu falo que não foi um projeto que deu errado, não, foi um projeto que deu muito certo, que foi a questão da misoginia. Misoginia não, desculpa, falei errado. A questão do... Me fugiu a palavra agora. Tá na minha cabeça, mas é a questão de embranquecer mesmo a população.
esqueci a palavra, mas está aqui na minha cabeça, de embranquecer a população. Então, existe um silenciamento, desde então, né, de tentar inverter a história, de dar preferência ao imigrante do que ao povo que é da terra, que foi uma dos retratos, né, quando era melhor eu dar terra ou dar espaço para o cara que vem da Europa, que pode embranquecer e trazer toda uma ponta de riqueza, do que eu pegar o preto que acabou de ser escravizado, onde que ele não tem educação, não teve escola, e o Brasil cresceu com isso. Então a gente tem muito, por isso que é a questão do racismo estrutural, porque o racismo estrutural, ele vai fazer desde dessa base, desde esses elementos, assim, eu estou usando a palavra muito elemento, mas para pegar a referência do canal, mas assim, vai pegar bem dessa raiz mesmo, sabe, das coisas, assim. Então tem muita coisa que está no nosso subconsciente e a gente não nota, sabe? Tá tudo tão assim que às vezes se não tomar cuidado, até o negro ele pode reproduzir isso. Porque está na estrutura, ele está nas estruturas das organizações, ele está na estrutura das famílias, ele está nas estruturas das escolas, está nas estruturas dos governos, que é esse pensamento de achar que o negro é inferior. Eu lembro muito dessas referências quando criança, né, até uma música que tinha com negro, assim, né, aquela piada de humor negro. Né? Então, tudo isso cria um abismo. E principalmente no Brasil, que é um país que não se reconhece racista, né? Assim, a gente fala muito, mas isso quem vai trazer esses diálogos vai ser muito pessoas negras que estão agora debatendo sobre isso, alguns brancos que vão nos apoiar, mas se a gente for olhar, assim, até mesmo pegando reflexo nas nossas redes sociais, nossa, ainda tem muita gente racista, assim. E o problema dessas pessoas é porque elas não se reconhecem. E elas só vão ser antirracistas quando elas se reconhecerem. Reconhecer o privilégio, reconhecer que as falas são horríveis. Eu vi eu estava num restaurante, isso antes da pandemia, no horário de almoço, e tinha uma pessoa branca que estava assim na fila, que estava indignado porque agora ele não pode chamar o cara lá do trabalho dele de negão. Só que o comentário dele foi tão alto, porque todo mundo que estava na fila desse restaurante percebeu o que ele estava falando. E a pessoa não se toca, sabe? Assim, é justamente a gente não romantizar e não normalizar o absurdo. Então, assim, o que é absurdo, o que você não fala, o que você não gostaria que fizesse com você, não é interessante fazer com o outro, sabe? Eu sei que a gente tem muito a crescer, assim, a desenvolver isso. E eu sei que para nós, né, negros, assim, eu falo que principalmente esse mês, que é o mês da consciência negra, é o mês também da paciência. Onde a gente precisa desenvolver, a gente percebe que a gente precisa. Porque, assim, tem coisas que são muito complicadas, assim, até mesmo eu te falo que para um preto ele poder tratar essas questões que às vezes está tudo dentro dele, e às vezes são vários gatilhos no dia a dia, é muito complicado, assim. Eu falo que, nossa, quem tiver oportunidade de poder conversar com outras pessoas, né, principalmente com a própria comunidade negra, assim, para entender esses pontos, sabe? E entender como que a gente também se fortalece no coletivo. É muito importante essa vivência. Então, acho que o abismo está mais pela falta de reconhecimento, sabe? Está mais diante de um racismo estrutural, e aí a gente tem o Silvio de Almeida que fala isso muito bem. E aí, enfim, tem vários canais também que eu tenho me proposto a ouvir, né? Pessoas pretas que dado a voz, sabe? Trago essas referências mesmo, assim. E para mim são importantes. Para a gente poder entender essa questão do racismo, a gente precisa reconhecer.
E se não há reconhecimento, então não há fatos, não há evidências, porque não reconhece nada disso. Então, é uma estrutura muito maior. Muito complexo, né? Eu estou notando aqui na minha moral do caos aqui e consigo sentir um pouquinho da complexidade que é isso. Eu imagino para quem vive, né? O Mano Brown, em uma das entrevistas dele, ele falou assim, cara, eu vou te fazer ele falando para jornalistas, eu vou te fazer uma pergunta. O Jay-Z e tantos outros rappers negros americanos, até os mais clássicos, Notorious Big, Puff Daddy, essa moçada, vamos pegar os clássicos. Todos eles têm isso aqui de clipe com limousine, mulherada, piscina, mansão e tal. Ele falou pro cara assim, não precisa responder não, tá? Vou só deixar na sua cabeça. Imagina se eu gravo um clipe desse aqui, né? Porque quando é o Jay-Z, quando é o Notorious Big, é foda, todo mundo acha foda. Então, assim, imagina se eu gravar um clipe desse aqui. Porque o rap americano, que eu acho muito legal, eles têm muito orgulho da conquista, né? E eu sei que tem elementos ali machistas, tá? Eu sei que tem isso, mas a narrativa do videoclipe do rap norte-americano é muito mostrar esse rompimento, né? E eles mostram com posses, né? Porque é a vitória através da posse e tal. E o Mano Brown deixou essa reflexão. Falei, imagina se eu faço isso aqui, cara. Acabou minha vida. Porque eu não posso, né? Eu não posso ser vitorioso, né? Eu não posso ser o cara que. Eu não posso ter uma limusine branca, né? Enfim, você foi falando, eu fui lembrando aqui de tudo que ele estava falando. Ô, Polly, mas desculpa, eu chamei de Polly. Pode chamar de Polly? Pode, com certeza. Toda pessoa que chama Poliana dá vontade de falar Polly. Então tá Não, bom. é pole mesmo. Não Fica à quero me vontade. sentir folgado chamando de Polly, não. O paulista já põe apelido em todo mundo, assim, no primeiro dia, né? No primeiro dia. Mas, não sou paulista, não, porque eles fazem isso. Ô, Polly, você vê, você tem muita firmeza e uma ideia muito clara dessas coisas, assim, e muito articulada. Você vê com um olhar positivista do que você vê, do que você sente. Você tem um olhar positivista do que a gente, das nossas gerações futuras? Ou você é mais crioulo ou você é mais Mano Brown? Você é A mais. revolução. Você é mais você é mais literária ou mais pragmática nesse sentido? Então, é complicado, né? Mas uma das coisas que eu tenho me proposto, assim, tenho encontrado muito prazer, né? Acho que, enfim, talvez sejam coisas que a pandemia trouxe, talvez um pouco da nossa política atual também, assim, alguns pontos que a gente viu que precisava linkar, entender melhor, estudar. Então, eu tenho me proposto a estudar as revoluções no mundo. E um dos pontos para mim, assim, muito cruciais, assim, que eu tenho cada vez mais, primeira vez não, eu já tinha ouvido, eu já tinha escrito um texto sobre revolução. Isso foi numa realidade que eu vivia dentro de uma igreja, que eu precisava trazer essa revolução, né? Era algo que eu precisava desbravar ali, precisava falar sobre aquilo, até mesmo de um processo que eu estava vivendo. E a primeira vez que eu ouvi sobre essa questão da revolução no Brasil, eu achei absurda. Eu achei absurda, mas eu vejo que agora é a única solução, porque só a gente conversar não vai ser o suficiente, sabe? Só a gente buscar educar. Eu acredito que todo movimento, mesmo que ela seja a passos de formiguinha, ela pode sim gerar uma mudança. Mas pegando a forma como o Brasil ele foi projetado, ele foi feito, né, esse projeto, foi um projeto mesmo, onde que era necessário descredibilizar o tempo todo a figura do negro na sociedade, né, para criar esse povo cada vez mais branco, mais elitizado,
mais europeu, né? Então, assim, a gente tem muitas raízes, a gente tem muito orgulho, às vezes, assim, nossa, meu nome é europeu, é italiano, e não desmerecendo quem é, assim, eu não sei qual é a linhagem do meu nome também, e essa é a questão, né? Qual é a linhagem do meu nome? Eu não sei qual é a linhagem da minha família, que é uma das dificuldades das pessoas negras no Brasil, é a gente saber a linhagem, né? Meu avô, eu tenho a certidão do meu avô, que eu consegui com uma tia minha, e ele nasceu em 1909. Então, se meu avô estivesse vivo, ele já estaria com mais... Aliás, nem estaria vivo, né, gente? 1909, sei lá, pode estar, com 101 anos. E eu acho muita loucura isso, porque esse é o ponto de curiosidade. Eu queria saber mais sobre a minha família, sobre a minha linhagem, sabe? Eu queria saber quem foi quem foi minha bisavó, e isso daí eu não tenho nem registro disso. Então, essas dificuldades assim que as famílias negras hoje têm de acessar o seu histórico é complicado. Fora os outros elementos que são o encarceramento em massa, as desigualdades, a gente olhar para a questão da pessoa que está, né, nas ruas, do morador de rua, e achar que aquilo dali foi a escolha dele, né? A gente achar que ele quis morar na rua, enfim. E aí, para mim, um dos grandes pontos assim que a gente não pode esquecer desse projeto no Brasil, que deu muito certo, tá? E a questão também que a gente tem, assim, a nossa estrutura hoje de um país liberal, de um país capitalista, onde que essas coisas, enfim, vão cada vez mais nos impedem, sabe? Parece que a gente dá 10 passos, mas volta 20. E a gente fica o tempo todo aí, tentando fazer a roda girar e a roda volta para o mesmo lugar. Então, para mim, sinceramente, a minha esperança está numa sociedade mais, principalmente a sociedade preta, mais conhecedora da sua história, e aí conhecedora da sua história, conhecer a história do Brasil, sabe? Conhecer a história do nosso povo, conhecer existe um livro que eu li que falava sobre os senhores da terra, né? Então, quem é o dono dessa terra? São os índios. Quem é o dono dessa terra? É o povo brasileiro, é aquele que está enraizado aqui. Hoje eu posso dizer que eu sou o povo dessa terra, você é o povo dessa terra, Júlio. Entende? Então eu acredito na nossa história e o quanto que é importante a nossa história ser contada e ela poder ser contada de maneiras diferentes, assim. Eu não acredito hoje, contando com tudo que tem hoje no Brasil, assim, os elementos que hoje existem, eu não acredito que eles vão nos fazer alguma coisa no futuro, sabe? Existe algo que precisa ser mexido, assim, de uma forma ainda muito mais brusca. Não sei ainda como isso vai acontecer, estou estudando para isso, espero fazer parte disso, mas para mim é revolução. Entendi. Fazendo uma conotação também com outros pensadores, assim como você, teve um que falou que ele também acreditava na revolução, e anos depois ele falou, eu já estava fazendo, cara, e agora eu já estou aqui. Então, assim, não como diz o vocalista do Rage Against, como é que ele chama? O Zac de la Rocha. É uma bombinha que você vai construindo, construindo, construindo. Daqui a pouco, rapaz, não há gente que vá dar conta dessa bomba mais não. É isso aí, Polly. Polly, caminhando para o finalzinho. Deus existe, Polly? Existe. Eu vim de uma formação cristã. Isso, eu tive minha conversão aos 14 anos. Então, para mim, assim, nesse momento, Deus existe. Mas eu também consigo entender, existe até um livro que chama Fator Melquisedeque, que fala que em várias culturas, né? E aí, enfim, pode ter pontos de discordâncias disso, mas isso é muito interessante porque eu cheguei a fazer teologia e Olha que legal.
E aí um dos pontos era, existem outras culturas que contam a mesma história, só que de maneiras e com nomes diferentes, né? Uhum, Então, e tudo bem também. Tudo uhum. bem que talvez, né, quando Jesus estava vindo aqui na Terra, existiam outros elementos semelhantes ao que Jesus fez em outros lugares do mundo. E tudo bem também, sabe? Eu não acredito assim nessa única história contada simplesmente linearmente pelo cristianismo, né? Naquilo que a Bíblia conta linearmente, porque a gente é diverso, o mundo é muito grande e por mais que eu sei que a Bíblia ela existe vários contadores de histórias, são pessoas que estão contando segundo a sua cosmovisão das coisas. E Deus é muito além disso, sabe? Está muito além dessas questões de papel e estruturas de igreja e instituições. Então Deus existe. Olha, você falou umas coisas muito parecidas com o padre também, que está aqui no canal. Ele colocou umas questões assim também, interessante. Não sabia que você tinha feito teologia, não. Que legal. Eu fui coroinha há muitos anos, eu sei umas coisas da estrutura cristã romana. Legal, Polly. Partindo para o final, deixa eu fazer só mais duas perguntinhas então, Polly. É a mulher que vai dar conta da política, Polly? É a mulher que vai resolver? Quem que vai resolver essa bronca aí, Polly? Então, são questões que a gente não sabe, né? Eu gosto muito de buscar o materialismo histórico, sabe? Assim, as referências que já temos daquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Não dizendo que se fizer de novo não vai dar certo ou vai ser revolucionário, não. Eu acredito sim no poder feminino, em toda luta, né? Assim, que já enfrentamos, enfim. Mas eu não saberia te dizer com certeza, mas eu acho que é o caminho, sabe? Acho que isso pode ser construído junto, sem o machismo. Então, assim, sem essa ideia de que a mulher ela é inferior, sem a ideia de que tem que ter um homem junto, sabe? Para poder construir, isso não existe. Somos suficientes assim para fazer isso. Mas também eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que todos podem se completar, mas cada um entendendo o seu papel na história, entendendo suas responsabilidades também. Isso não. Até mesmo para não criar uma questão de achar, porque tem a mulher lá, né? Por isso que isso aconteceu. E não é bem assim, sabe? Todos nós fazemos parte dessa construção e somos responsáveis por isso. Acho que a importância tanto da mulher quanto do homem, né, principalmente assim do homem ele se educar mesmo, assim, porque também faz parte de uma estrutura, né? A gente cresceu numa estrutura machista, então é importante o homem se reconhecer nessa estrutura, entender a importância de, muitas vezes ele se calar, assim, sabe? Deixa falar e concluir o assunto, no sentido mesmo assim de buscar essas pequenas mudanças, sabe? Mas eu vejo também a força da mulher, assim, então, principalmente nessas eleições, a quantidade de mulheres que estavam, né, representante dos seus partidos, que estavam à frente, eu acho que a gente tem muito ainda a fazer, muito, 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 mas vamos chegar lá. Estamos Boa, indo. boa. Você falou um negócio interessante de estrutura e modelos viciosos, assim. O lance do homem interromper a mulher. Eu entrevistei uma amiga que está aqui no canal também, e ela me deu esse toque. E eu não tenho o menor problema, eu sou papo reto comigo mesmo, inclusive, sabe? Então, se eu sou com as pessoas, eu sou comigo. E é impressionante como nós homens temos esse vício. E aí, quando eu me proponho a ver os vídeos depois, com calma, abro uma cerveja, vou rever, né? Eu morro de vergonha de me ver depois gravado, eu exercito isso em mim. E ela me mandou, a gente é papo reto um com o outro. Assim, Júlio, você me interrompeu demais, cara. E aí eu fui revendo as conversas que eu tive com mulheres, as conversas que eu tive com os homens,
Nó, Poli, é assim, é gritante. Então parece que a gente é treinado de criança a não dar esse espaço. E olha que interessante, eu falando dar espaço, isso por si só já é um equívoco, né? Então, assim, é muito louco. Eu tava vendo uma entrevista outro dia com o candidato a prefeito, e eu tava com uma amiga, e o candidato a prefeito falou assim: não, no meu governo eu vou dar oportunidade para a mulher. E minha amiga falou: olha que absurdo que ele tá falando, sabe? Assim, e pra gente soa tão natural, né? A interrupção, eu vou dar oportunidade para a mulher. E eu não tô te perguntando, não, eu tô fazendo uma auto-reflexão mesmo, porque eu acho que é um primeiro passo. E quando a Ju me deu esse toque, ela me mandou áudio, me mandou assim, cara, bizarro, mano. Você tem um problema sério. Disse, não, não tenho mesmo. E parte desse projeto também é a gente ter esse autoaprendizado também, esse autoconhecimento. Mas, Polly, eu tô fazendo esse disclaimer barra agradecimento, tá? Porque é isso que vocês estão entregando aqui pro canal, é aprendizado, é aula mesmo, é você falando, não é o que eu acho, né? E aí, depois desse disclaimer que você me ajudou a fazer aqui, eu tenho que te perguntar, Polly, qual que é o seu elemento raiz? Qual é o meu elemento? Qual é esse elemento raiz, Poliana Aparecida Sabino dos Santos? Nossa, Qual é esse elemento raiz? difícil, né? Porque eu sou uma pessoa que sempre, quando alguém pergunta as coisas assim, pipoca um monte de coisa na cabeça, né? Não tem aquela, eu não acho que eu não tenho uma única palavra, uma única definição. Eu sou uma pessoa que realmente não tem definição, assim, sabe? Eu me considero, desde criança mesmo, eu tenho, eu gosto, eu sou muito curiosa, assim. Então, para mim, o que move, né? O que move eu conhecer, eu entender enfim, avançar na vida é o porquê das coisas, sabe? Acho que esse é o elemento raiz, assim. Por quê? Por que tem que ser assim? Eu lembro que eu indagava minha mãe, assim, de superstições, sabe? Assim, tipo assim, tá, mas por que eu não posso olhar no espelho à noite? Aí ela, enfim, inventava algumas coisas. E aí falava, não pode subir à noite. E olha que isso são coisas assim, para justamente a criança ficar quieta, né? E eu lembro Uhum. até de um fato muito curioso, assim, que curioso e engraçado, mas é porque minha mãe falava que se você assoviava, ia chamar cobra. E eu falei, gente, mas como assim? A gente está em pleno Belo Horizonte, uma cobra apareceu do nada na minha casa. E aí eu tentava desassoviar para a cobra ir embora. Peraí, você assobiava, aí você falava, ai meu Deus, eu chamei uma cobra. Você tentava desassobiar. Era justamente isso. Até que Que sensacional, eu mano. comecei a indagar, assim. Eu falei, e olha que quem me conhece, assim, né? Principalmente minha família mesmo, eu falo que você é uma pessoa. Ai, como é que chama a palavra? A pessoa que indaga muito, eu tenho uma palavra certa, esqueci. Uhum. Muito questionadora, talvez. Mas tem uma outra palavra, assim, que eu acho que ela fala, você fica muito no embate, toda hora você tem que. E para mim sempre foi isso, sabe? Por que Entendi. assim, principalmente pensando nas tradições, né? Por que tem que ser assim? Acho que nem tudo precisa ser assim, acho que a gente tem que entender os fatores históricos também de cada situação, mas o porquê nos leva a conclusões muito importantes, assim, principalmente para a gente não repetir as mesmas coisas, principalmente para a gente não ser alienado, né? Não fazer porque todo mundo está fazendo, não indo na onda de todo mundo, e cada um tendo os seus próprios conceitos, a própria vivência e experiência. E aí, só uma palavra que eu fiquei tentando lembrar o tempo todo lá Por atrás, favor, por favor. e aí eu lembrei que eu até anotei, é a palavra eugenia. Então, é uma coisa que Eugenia? eugenia, que é algo que eu proponho, assim, para quem está ouvindo e queira entender um pouco mais desse projeto no Brasil, que para mim, assim, na minha opinião,
um projeto que deu certo é essa questão da eugenia. Talvez ela não deu certo na sua totalidade, ela talvez não deu certo diante do escopo, né, que estava ali traçado, mas ela deu muito certo. Então, isso é um reflexo hoje da nossa sociedade, assim, do que Entendi. foi projetado lá atrás. Entendi, Polly. O muralzinho do caos está totalmente rascunhado. Você deve saber que depois virará um painel muito legal, que você sabe muito bem quem são os parceiros que estão me ajudando nessa. Então, é um brinde, você não sabe, é surpresa. Então, dentro de algum tempo você vai recebê-lo. E eu só queria deixar só mais uma reflexão, assim. Você é professora, Polly? Então, já pensou em sê-la? Olha, eu tenho uma pequena história, assim, eu prometo ser muito breve. Não, eu quero é conteúdo. Eu quero é conteúdo, por favor. Mas é engraçado, assim, a minha relação com ser professor e educação. Porque quando eu estava na escola, era uma profissão que eu falava que jamais ia ser muito reflexo do que os meus professores passavam dentro das salas, né? Então, eu falava assim, nossa, gente, jamais eu quero ser professor e tal. Quando eu formei, eu fiz pedagogia, não cheguei a concluir, mas eu fiz porque eu trabalhava numa escolinha de educação infantil com crianças pode-se dizer, de 0 a 3 anos ali. E era uma turminha maravilhosa, essa turma hoje está com seus 13 anos, e eu fico, gente, babando nesse pessoal que cresceu, sabe? E aí, para mim, foi muito importante, né, ter sido professores desses pequenos, assim, que para mim eram gigantes. Só que depois eu saí dessa escolinha e trabalhei na escola integrada da escola pública, né, e escola municipal. E aí a pegada já foi outra, né, porque eram crianças um pouco maiores, já com suas vivências formadas, e eu falei, eu tenho certeza que eu não quero isso. Aí você desassoviou. Desassoviei mesmo, eu falei, não, quero mudar completamente de área. Só que eu também fiz balé, né? Então eu fui professora de balé. E aí, por isso que eu falei que eu não sou somente uma coisa, que eu já fiz de tudo. Tô vendo. E aí eu fui professora de balé e foi maravilhoso essa experiência. E hoje eu não estou atuando como professora, mas é algo assim, estamos disponíveis. E aí tem um ponto agora, que é a minha educação, é aquilo que eu tenho me proposto a estudar. E aí eu já penso essa questão, eu já repenso e penso essa questão do ser professora, né? Do compartilhar o que eu sei, né? Assim, enfim, acho que por mais que cada um possa ter sua ideologia, acho que é importante as pessoas entenderem a história. E a história, ela é o que é, sabe? Assim, não tem como você... eu sei, assim, que existe uma questão muito, principalmente no Brasil, essa questão do revisionismo, né? Da história. E eu penso muito nessa formação, assim, principalmente para que esse revisionismo ele não seja feito de maneira incorreta e principalmente por pessoas sem caráter, sem pudor, que vão simplesmente trazer umas coisas que não tem nada a ver assim, com o que é histórico, o que é materialismo histórico, que realmente é os fatos. Então, hoje sim eu estou disponível para ser uma professora. Eu sabia que você tinha alguma coisa de professora, que eu fui anotando e te ouvindo, eu tô assim, gente, ou a Polly já foi professora, ou ela tem muito talento, porque você tem um cuidado de ser didática que é de quem já teve ali ali no front. Eu sou filho de professora, então eu também estou me arriscando nessa área aos pouquinhos, coisa que eu falei que eu nunca faria, e já estou fazendo em 3 faculdades, para você ver. Então, eu falei que eu nunca ia dar aula e nunca ia morar em São Paulo. Estou morando em São Paulo e dando aula. Eu acho importante essas coisas da vida, né? Tá nem aí pra gente. Não saber tá nem aí pra gente, né? Tipo isso.
Eu lembro que eu falei que o Criolo nunca chegaria aos pés de Mano Brown. O Mano Brown convida ele para um showzaço e a coisa ficou a coisa mais linda do mundo. É a vida de novo. Toma, Julinho, para de falar merda, cara. Se atenta. É isso aí, Poli. Poli, eu anotei um monte de coisa aqui que eu queria te perguntar também, mas até em atenção também ao projeto, que eu tento ter uma régua de tempo, em respeito também ao seu tempo, ao seu descanso, porque você já me deu aqui quase 2 horas do seu tempo, que é caro, eu sei, o tempo é uma coisa muito cara. Só para deixar claro também que a ideia é te contactar daqui a 12 meses, para a gente ver como é que foi a movimentação desse caos aqui. Nossa. Será que a Polly vai desassoviar ou vai continuar assoviando, né? Então, é uma coisa que está registrada. Não que a gente não vá conversar nesse período, mas daqui a 12 anos, 12 meses, a gente vê como é que está essa gama de ideias da Polly. Beleza? Para registrar seu elemento, para fortalecer aqui, seu elemento raiz é a curiosidade e os porquês. É o que movimenta a Polly, certo? Certíssimo. Polly, muito, muito, muito obrigado, de verdade. Nossa, assim, eu tô surpreso, devo admitir, com várias coisas que você trouxe aqui, porque imaginei que seria uma conversa totalmente pragmática, do tipo executiva de empresa. E, cara, que aula que você deu pra gente aqui, gratuito. Essa é a parte ruim para você. Não. É uma aula gratuita, mas que vai servir para muita, muita gente. Você tem a certeza que vai inspirar muita gente, pode. Ah, que bom. Assim, eu fico muito feliz também pelo convite, Júlio. Eu te falo que, sabe quando é aquela coisa, vou deixar acontecer, não vou ficar pensando não, porque, né, pessoa perfeccionista demais, e aí tem que pensar em todas as palavras. Enfim. Mas eu me sinto muito feliz, acho que para mim, eu quero muito ter essa forma didática de conversar com as pessoas, de dialogar com outros pensamentos também, sabe? É importante ter outros pontos de divergências, sem negar a história. A história, ela é fato, né? Então, assim, tendo a história como base, a gente dialoga sobre qualquer coisa. Então, muito obrigada por esse convite. Eu me sinto muito honrada, muito feliz. Enfim, pode contar aí comigo para o que precisar mesmo. Obrigado, Paulo. E logo, logo eu vou visitar o Hub, pô. Claro, tem que dar um pulo aí também. Visitar a galera, meus meninos, ver vocês todos. Obrigado, bom descanso, boa noite. A gente vai se falando. E é isso, Paulo. Fica com Deus, tá? Obrigada, gente. Até Tchau, mais. tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijão.